Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos bem-vindos à nossa aula do Laboratório de Linguagem de Programação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o componente JOptionPane, né? A gente vai falar um pouco sobre essa classe aí e mais especificamente sobre caixas de diálogo, né? Que essa classe fornece alguns métodos estáticos que a gente vai poder exibir algumas caixas personalizadas e a gente vai ver que é bem simples trabalhar com isso aí no Java. Vamos lá, vou fechar essa tela, vamos direto para o NetBeans. Eu fiz aqui um projeto e, como vocês podem ver, temos duas classes, né? Sendo que a primeira ela só dá um new no formulário de SAF mensagens que eu criei. Esse formulário aqui eu vou dar dois cliques. É um formulário que foi criado manualmente. Eu vou fornecer esses fontes, vocês podem pegar dentro da sala, né? Então, basicamente, essa classe JOptionPane, ele fornece quatro métodos estáticos para a gente trabalhar com essas mensagens, que são o showMessageDialog, o confirmDialog, o optionDialog e o inputDialog, que a gente vai ver cada uma delas com detalhes, né? Então, para exemplificar, eu coloquei para cada uma delas uma aba e a gente vai navegar verificando as opções que a gente vai ter em cada um desses métodos. Bem, nesse primeiro que a gente vai analisar é o showMessageDialog. Coloquei uma breve descrição aqui, né? É um método, né? O método showMessageDialog é usado para mostrar alguma informação ao usuário e não retorna nenhum tipo de resposta. Outros métodos, né, que a gente vai analisar agora para frente, esses métodos retornam um valor de acordo com a resposta que o usuário dá na mensagem. Então, vamos lá, né? Deixa eu só fechar aqui. Dar uma analisada no método. Eu vou clicar duas vezes aqui na pergunta, né? Ele vai me dar a opção. Então, para a gente executar esse método, a gente vai colocar o JOptionPane. Pronto, showMessageDialog, né, que é o método que a gente vai chamar. Aqui a gente tem um componente. Eu vou colocar inicialmente null aqui, que a gente vai ver o resultado dele lá, né? E aqui eu tenho basicamente o componente. Esse componente é a partir do qual a mensagem vai ser exibida. Normalmente a mensagem sempre é exibida centralizando em relação ao desktop. Bem, quando está null, como eu não informei qual componente, ele sempre centraliza em função do desktop. Porém, se eu quiser emitir essa mensagem e informar a partir de qual componente ele vai centralizar a mensagem, eu posso informar aqui e automaticamente a mensagem vai ficar centralizada a partir dele. A gente vai fazer um exemplo aqui também. Bem, aqui a gente tem o corpo da mensagem, que é a mensagem que vai aparecer, o título da mensagem e o JOptionPane.question, que é o tipo da mensagem. Basicamente, essa informação vai dizer qual é o ícone que vai aparecer na mensagem. Bem, se a gente for curioso, eu vou clicar no Ctrl e a gente vai ver, clicar aqui em cima, ele vai me aparecer as opções que eu tenho, né? Aqui 0, 1, 2, 3 e -1, na verdade são os tipos de mensagem que pode ocorrer, né? Quais os ícones que podem aparecer. A gente vai ver cada um deles, né? A gente pode ver aqui que cada um daqueles botões que eu coloquei lá naquela primeira aba, eles estão aqui descritos, né? E cada um está com um tipo diferente, né? Aí cada um vai aparecer com o ícone. Quando a gente executar aqui, só para a gente fazer uma primeira análise no programa, a gente vai ver que aqui ele vai aparecer um íconezinho verdinho com uma pergunta, né? Sendo que aqui é o corpo da mensagem e o título, né? Que é exatamente o que a gente estava vendo lá atrás, né? Ó, vou fazer aqui que vai dar para a gente ver, né? Aqui é o título, né? Aqui é o corpo da mensagem, né? E esse daqui é onde informa esse íconezinho que a gente está vendo aqui, essa pergunta. Ok, pessoal? Então a gente vai ver que conforme a gente seleciona a informação, ele aparece um izinho, né? Aqui a gente vai ter o alerta, né? Que é esse outro ícone. Aqui a gente vai ter a mensagem de erro, que é o xizinho tradicional, né? E esse plain message, que na verdade é quando não aparece nenhuma
nenhum ícone, né? A gente ainda tem aqui uma forma de fazer uma mensagem personalizada, que na verdade aqui a gente pode colocar mais um parâmetro, né? E esse parâmetro aqui ele vai informar qual é o caminho do ícone, né? Eu estou dando new image icon, né? E informo qual é o caminho onde está o ícone. Então, automaticamente, ele já vai buscar aquele ícone e botar nossa mensagem, né? Essa mensagem aqui é referente a esse botão. Então, quando eu clico aqui, você pode ver que tem um ícone aqui, né? De uma mãozinha com um na mão. Essa mensagem eu coloquei o ícone personalizado. Então, a gente pode personalizar de acordo com o que a gente quiser também esse ícone que aparece na nossa mensagem, ok? Então, para a gente ver mais um exemplo que é interessante aqui, é quando a gente quer centralizar a nossa mensagem, que eu havia falado que eu poderia informar o componente, né? Se a gente não lembrar o nome de cabeça, a gente pode clicar no componente, clicar com o botão direito, né? Vamos lá, e vir aqui alterar o nome da variável, ele já aparece o nome da variável. Vou dar um Ctrl C aqui, né? Vou vir para a pergunta e vou colocar aqui, né, o JPanel, que é aquele nome daquele componente. Vou executar novamente o nosso aplicativo. Quando a gente executa novamente o aplicativo, a gente vai ver que eu vou clicar aqui em pergunta, né, ou clicar em informação primeiro, a mensagem aparece aqui embaixo, né, centralizado em relação, né, em relação ao desktop, né. Vou clicar aqui de novo em relação ao desktop, né. Agora, se eu clico aqui em pergunta, eu coloquei como referência esse painel aqui, ó, que está numa cor diferente. Vou colocar em pergunta, ele vai centralizar em relação a ele. Ok, gente? Isso pode ajudar a gente dependendo da situação, dependendo do aplicativo que a gente for estar fazendo. Então, ó, basicamente a gente mostrou todos os tipos, né, de ícone que podem aparecer, sendo que aqui não aparece ícone nenhum. Como centralizar em relação ao componente, né? E como fazer um ícone personalizado, né? Com uma mensagem personalizada, né? Beleza, vamos partir para o próximo item, que é o Show Confirm Dialog. Esse Show Confirm Dialog ele permite que o usuário responder um questionamento através de ações de Yes, No e Cancel. Então, basicamente é o seguinte, né? Quando a gente tem uma mensagem, eu tenho opções de nessa mensagem exibir os botões de Yes, No e Cancel. Então aqui, por exemplo, eu tenho as três opções básicas que a gente tem. Primeiro o Yes e o No, né? Pergunta sim e não, né? Então aqui é a mesma coisa, a gente tem o título, o ícone, a pergunta que eu vou fazer e as opções que a gente pode personalizar. Eu vou fechar aqui só para a gente ver o código de como que a gente gerou isso antes da gente ficar olhando aqui basicamente. Vamos vir aqui, vou trocar a abinha, né? E vou clicar aqui no Yes, No aqui para a gente ir lá ver o código. Bem, aqui a gente tem o nosso código. Então eu coloquei aqui para a gente poder analisar melhor um int, né, resposta, criei uma variável, porque esse JOptionPaint com confirm dialog, ele vai me retornar uma informação da mensagem, tipo, qual foi o botão que o cara pressionou. Então, para a gente saber qual é o botão lá que o usuário pressionou, ele tem algumas informações padrões, tipo, qual é o número de cada uma das mensagens. Por isso que aqui, ó, eu até coloquei, ó, sendo que yes option, né, que é se o cara selecionou o sim, né, é 0, se o cara selecionou não, né, é o no option, é 1, e se ele selecionou o cancel, né, cancel option, é 2. Então, quando a gente vê aqui o código, vamos dar uma olhada aqui melhor. Eu posso informar também o componente para fazer a centralização, a pergunta, o título da mensagem, né, que a gente também tinha no anterior, o tipo de mensagem que vai aparecer. Esse tipo de mensagem são os botões que vão estar presentes lá na mensagem, né? Aqui nesse caso é o Yes e o No. No segundo caso, que é esse daqui, ó, Yes, No, Cancel,
essa opção, ó, Yes, No, Cancel Option, e esse aqui, OK, Cancel, que é a última opção, né? Então, o interessante é que ele retorna. O que eu fiz aqui para a gente poder ver o retorno, eu dei um option pane.show message dialog, só exibe uma mensagem, né? Só um texto só, bem simples, tá vendo? Então, quando eu exibo, eu coloquei aqui null para o componente centralizado e coloquei aqui um retorno mais a resposta, quer dizer, ele vai me dar qual é o número que apareceu aqui como retorno desse método. Beleza, gente? Então, ó, resposta vai vir para cá e vai me falar se foi 0, 1 ou 2, né? Dependendo da opção que o cara selecionou dentro da mensagem. Eu fiz isso para todos os 3 botões que eu coloquei naquela aba. Vou executar aqui para a gente ver. Vou vir lá na aba e vou vir aqui no Yes e o No. Bem, logicamente, né? Se eu pressionar o Sim, ele vai ter que me retornar 0, tá vendo? Então vou dar o sim, ele me retornou 0. Isso serve para a gente fazer um tratamento, né? Lógico que, por exemplo, eu posso fazer uma determinada pergunta, quer dizer, vai selecionar não aqui, 1, né? Que é a resposta do novo. Se eu vim aqui nessa opção, ele vai me ter 3 perguntas. O sim vai me retornar 0, o não vai me retornar 1 e o cancel, né, vai retornar 2. Mesma coisa aqui, pergunta OK vai me retornar 0, que é a mesma coisa que o sim, né? E o cancelar vai me retornar 2. Pessoal, e se a gente fechar a janela, ou se a gente fizer alguma coisa do tipo, por exemplo, estou aqui, não vou responder nada, vou fechar a janela, vai retornar -1, beleza? É interessante que a gente pode fazer os tratamentos, né? Então, suponhamos o seguinte, né? Se eu falo assim, deseja formatar o seu computador, né? Então, se eu fizer essa pergunta para o camarada, eu posso vir aqui e fazer simplesmente isso. Como ele deu a resposta e a resposta ficou armazenada aqui em resposta, eu posso colocar lá um if, né? Resposta igual. Aí aqui eu posso colocar já direto, né? No caso 0 para sim, 1 para não e 2 para cancel, ou eu posso colocar o J option, né, que fica mais elegante fazer dessa forma, ponto, aí a gente coloca yes, né, yes option, tipo, se o cara pressionou a tecla yes, né, o botão yes lá, eu vou fazer alguma coisa aqui, né, então vamos lá, vamos fazer alguma coisa, aí eu vou colocar essa mensagenzinha aqui, e vou colocar aqui dentro, né? Vou falar assim, ó. Esse daqui eu estou colocando no Yes, No, Cancel, só para a gente fazer lá. Eu vou colocar aqui uma mensagem qualquer aqui falando o usuário sim, e vou executar. Bem, vamos vir para essa daqui, eu coloquei nessa mesmo. Bem, se eu colocar aqui não, ele só vai me dar o retorno, né? Agora, se eu colocar sim, ó, o usuário pressionou sim, né? E vai dar a resposta 0. Beleza, então ali a gente poderia fazer vários tratamentos em cima da resposta que o usuário, dependendo da situação que você pegar dentro do software, né? Então, se você tiver que fazer alguma solicitação para o usuário, você pode estar utilizando essa caixa de diálogo do JOption Pane. Beleza, gente? Então vamos partir para o próximo aqui. Bem, o próximo aqui ele dá uma opção um pouco mais avançada, né? O Show Option Dialog. Eu tenho um exemplo aqui que eu montei que ficou bem interessante, né? Eu fiz o seguinte, eu criei um array, né? Um arrayzinho de string, e nesse vetor, né, de strings aqui a gente tem Brasil, Argentina, Itália, Espanha e Inglaterra, né? E eu emiti um show option dialog, que aqui é a mesma coisa, é o componente, qual é a mensagem que eu quero informar, o título, né? Aqui 0, né, que vai informar qual é o objeto padrão. Aqui o tipo da informação é aquele ícone que vai aparecer. E o interessante aqui é que aqui eu posso informar qual é
a string de objetos que eu vou estar colocando dentro desse JOptionPane. Aí o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu passei esse array de string e aqui embaixo, ó, eu peguei a resposta, porque ele como resposta ele me retorna qual o index, né, que foi selecionado desse array que foi passado para ele aqui. Então automaticamente ele me dando a resposta aqui como 0, 1, 2 ou 3, ele vai me dar qual item que foi selecionado aqui. Ok, gente? Então vamos ver como que funciona aí, né? É uma opção interessante quando você tem diversas opções e não só sim, não, cancel, né? Às vezes você tem as opções já definidas na aplicação e você pode lançar a pergunta, né, e o cara selecionar uma opção. Então, ó, a caixa personalizada ele vai me falar, ó, Copa, qual Brasil você vai torcer, o íconezinho que eu selecionei, né, que é o de informação. Aí eu posso falar, eu vou torcer para a Argentina, ó. Argentina, retorno foi Argentina. Se aqui o cara selecionar Brasil, a mesma coisa vai aparecer, ou Itália e assim por diante. Beleza? É uma opção também interessante que a gente pode estar utilizando. Bem, gente, e por último a gente tem o mais simplesinho, que é a entrada de dados, né? Que é o Show Input Dialog, que eu vou clicar, ele vai me dar uma opção, né? Entre com a descrição da informação, que pode ser qualquer tipo de valor que a gente vai tratar depois, sendo que o retorno dele sempre vai ser uma string. Aí eu vou colocar aqui uma informação, teste Igor, vou dar ok, ele me deu uma mensagem. Vamos dar uma olhada lá como que foi o código para a gente entender melhor. Essa daqui é a mensagem, né? Ó, o retorno foi uma string, né? Resp. Aí eu coloquei o JOptionPane, show input dialog, o objeto que ele vai centralizar, a mensagem, o título, o ícone que vai aparecer, né? E logicamente a resposta dessa mensagem aqui vai ser uma string, que é resp, que depois eu estou exibindo. Por isso que quando a gente executa lá, ó, eu vou clicar aqui, ele vai me dar a opção, eu vou colocar aqui, por exemplo, Brasil. Vou dar ok, bem, o retorno é Brasil, né? Ok? Então a gente diversas vezes precisa nas aplicações da gente uma situação dessa. Então, gente, ó, o que eu tinha para falar sobre caixas de diálogo é isso aí. Espero ter contribuído para vocês e um forte abraço para vocês aí.